Fala maníacos, mais um vídeo do Futebol Europa aqui no YouTube. Dessa vez vamos exaltar o profissionalismo de Lionel Messi. Então roda a vinheta aí e vamos embora. E aí maníacos, o Everton Bruno por aqui. Hoje vamos falar sobre Lionel Messi e esse profissionalismo que faz Messi voltar pós-título de Copa do Mundo com o mesmo nível altíssimo de desempenho que ele terminou o ano passado, mesmo depois de ter conquistado um título tão importante. E é isso, né? Depois da Copa do Mundo, o Messi ganhou umas mini férias do PSG e voltou a campo só nessa segunda semana de janeiro. E a expectativa era saber como o Messi voltaria, né? Depois de um título tão importante para o futebol, com a reviravolta tão relevante na própria trajetória do Messi pela seleção, seria até natural se a gente visse o Messi não tão intenso quanto antes de alcançar esse grande objetivo pela Argentina, com a Argentina, né? E só para a gente ter uma dimensão do que isso significava para o Messi, eu busquei uma declaração dele feita no evento da Bola de Ouro de 2015, né? No evento de entrega da Bola de Ouro de 2015, quando ele diz que prefere vencer uma Copa do Mundo, quando perguntado em relação à Bola de Ouro, se ele preferiria os prêmios individuais, a Bola de Ouro ou uma Copa do Mundo, ele fala, obviamente, prefiro vencer uma Copa do Mundo. Sempre disse que os objetivos coletivos estão na frente dos individuais. E vencer uma Copa do Mundo é o máximo para um jogador. E, cara, com essa declaração dá para perceber o tamanho da importância que o Messi dava para a Copa do Mundo. E essa declaração foi feita em 2016, no comecinho de 2016, na cerimônia da Bola de Ouro de 2015. E ele já tinha perdido a final de 2014. Então, assim, quando a gente olha para a motivação profissional de um atleta desse jeito, como ele, depois de ter conseguido vencer o que ele mesmo definiu como o lugar mais alto para um jogador, né, o lugar máximo, é até previsível que a gente esperasse, ou esse jogador buscasse, também dar uma relaxada. Mas não foi isso que aconteceu. Começamos 2023 e o Messi voltou voando, né? Dominando completamente o jogo. Foi uma partida entre o PSG e o Angers, acho que é assim que se pronuncia. E ele estava no jogo, assim como ele esteve durante o 2022 inteiro. E como terminou o ano, né, na Copa do Mundo em alto nível. Uma partidaça que, além dele se mostrar muito bem fisicamente, controlou o jogo, criou várias chances, driblou, finalizou, bem no seu estilo, arco e flecha, começando e terminando jogadas. Foi assim com o gol que ele fez, deixou no jogo. E praticamente todas as chances do PSG passaram pelos pés do Messi. E ver o Messi voltar assim, depois da Copa do Mundo, em alto nível fisicamente, claramente disposto a continuar entregando o seu melhor, faz a gente perceber o nível de profissionalismo que ele tem na carreira, e isso merece ser exaltado, né? A gente costuma exaltar a gente já fez isso, né, ao longo de muitos anos, o profissionalismo, a mentalidade, a dedicação do Cristiano Ronaldo como atleta, e sem querer a gente acaba não lembrando de fazer a mesma coisa com o Messi. Tem um motivo disso acontecer, eu analiso dessa forma pelo menos, que o Cristiano Ronaldo ele transformou essas características em uma ferramenta de branding, né? O branding, que, para quem não sabe, é um conjunto de ações que posiciona uma marca pessoal ou uma marca empresarial, cria associações e vai moldando a imagem de acordo com como a pessoa quer ser lembrada, a pessoa no caso de marca pessoal, ou a empresa no caso de uma marca empresarial. Eu acredito muito que essa visão que a gente tem do Cristiano Ronaldo foi uma construção de branding feita aos pouquinhos, para reforçar essa imagem de super atleta do Cristiano Ronaldo, que a gente até viu ao longo da carreira dele, ele mesmo, Cristiano, fazendo isso várias vezes, se colocando como esse super atleta dedicado e preocupado com o corpo, né, com o físico, com o desempenho, com o alto nível. Dá pra gente trazer um exemplo aqui, aquele episódio na Euro, que ele fez questão de tirar uma garrafa de Coca-Cola que estava ali na frente dele durante a entrevista, e estava ali porque era o patrocinador oficial do evento,
E ele fez para passar a imagem de que ele não bebia, que era um atleta que se preocupava muito com isso. Então, aos poucos, né, a gente foi vendo o Cristiano Ronaldo trazendo essa associação, esse posicionamento de super atleta, de um profissionalismo constante e o nível dele tão alto ao longo de todos esses anos, comprovando o esforço que ele tinha como atleta, né? E aí, a gente esquece muitas vezes que o Messi também, né, foi esse super profissional dedicado, né? Ele também tem uma constância de quase 2 décadas e ele não costumava ter, a gente não costumava falar sobre esse lado, né, que merece ser exaltado. Tem um talento tão natural que sai do Messi durante os jogos, a gente percebe isso. O envolvimento que ele consegue ter na partida, tudo aquilo que ele entrega em campo, sempre acabou chamando mais atenção do que esse outro lado extra-campo de profissionalismo e dedicação que a gente acabava não vendo. Eu trouxe aqui também um comentário que um seguidor deixou no post do Futebol Europa, lá no Instagram, e foi o Gui Custódio. Eu fiz um texto que inclusive inspirou esse vídeo, e esse texto falando, né, foi o pós-partida, falando que o melhor do mundo estava de volta, né? Então o cara que mais jogou na temporada 22-23 voltou também, continuando jogando muito. E o Gui Custódio deixou um comentário assim: é o que eu sempre falo, essa história do Cristiano, de que o Cristiano é trabalho e o Messi é talento, é um desrespeito com os dois. Se o Messi fosse só talento, a carreira dele teria acabado em 2013. E se o Cristiano fosse só trabalho, jamais teria disputado com o Messi os holofotes por 15 anos. E cara, esse comentário é brilhante porque ele tem uma profundidade muito grande, porque parece superficial, parece uma análise baseada apenas no nível de constância, longevidade que eles tiveram durante todos esses anos. Mas se a gente fizer uma análise da própria carreira do Messi, esse comentário é bem mais profundo do que parece, assim. Em 2013, o Messi teve uma série de lesões. E o Barcelona não tinha mais o Guardiola, né? E na fase final da Champions League foi goleado pelo Bayern na Champions, teve mudança de treinador e começou a passar por uma certa reformulação após ter dominado o futebol mundial, né, com aquela revolução toda que o Guardiola proporcionou. E o Messi passava por momentos contínuos de náuseas, de vômitos. Inclusive tem imagem em 2014 dele vomitando durante os jogos, com náuseas durante os jogos. E depois disso, né, além de resolver cuidar mais do próprio físico, o Messi contratou um profissional para cuidar da alimentação, para ter um estilo de vida que fosse compatível com o nível que ele queria manter. Eu até separei essa reportagem que conta, né, que ele comia muita pizza e muita besteira, né, muito refrigerante e tal. E ele resolve se dedicar na parte da alimentação, porque essas náuseas também eram consequência de uma alimentação que não era tão regrada, e o corpo começa a exigir num certo momento. Nessa melhora foi até visível quando a gente para entender que o Messi se colocou na posição de mudar, de ter um novo estilo de vida quanto à própria alimentação e dedicação com o próprio físico. E como eu disse, essa melhora foi visível, porque ele sai de uma temporada de 2014, temporada que até em alguns momentos passa a impressão que o Messi começaria ou poderia começar a declinar em questão de nível. Então existiam até rumores que ele estava se poupando porque ele queria jogar muito a Copa do Mundo de 2014 e que ele não estava dando o melhor de si no Barcelona para poder chegar inteiro na Copa. E na verdade eu nem acho que foi isso, né? Eu acho que realmente é uma temporada que ele vai muito bem individualmente, mas a questão do físico começa a exigir dele, né? Então essas náuseas que já estavam sendo constantes e ele já não era tão jovem, né? Então assim, o corpo naturalmente chega num momento onde exige um cuidado maior, uma preocupação maior. O Messi, que em 2014 tinha 27 anos já, então faz parte de um processo em que o corpo exige um pouco mais do atleta. Então assim, é visível porque ele sai dessa posição de questionamento e em seguida entrega 3 temporadas que para mim foram as 3 últimas grandes temporadas do Messi no nível físico
no melhor nível físico que ele podia entregar, né? Com aquela junção que foi tão característica durante todos os seus anos de carreira, que é a explosão, o arranque e a velocidade com a bola e sem a bola nos pés. Então, assim, a gente pega 2014 e 2015, que é o ano em que o Messi ganha tudo, o começo do trio MSN. É um espetáculo que o Messi joga naquela temporada. Inclusive ele deixa alguns gols antológicos. O da final da Copa do Rei contra o Atlético Bilbao é um espetáculo, foi o gol do Puskás. E junta tudo isso, né? Junta o arranque, junta a velocidade, junta a explosão física, a velocidade no drible com a bola colada no pé. Então ele estava realmente de volta num nível físico altíssimo. E aí tem 2015 e 2016, que ele aparentemente tão envolvido com o Messi, aliás, com o Suárez e com o Neymar, ele se preocupa menos em marcar gols e vira um completo garçom. E olha que ele tem uma temporada de gols bem absurda, mas ele vira um garçom, né, de luxo, jogando muito, deixando muitos golaços também, mas principalmente servindo o Messi, aliás, servindo o Neymar e servindo o Suárez. E aí a última temporada com essa explosão física, com esse arranque, com essa velocidade, foi a temporada 16-17, ele também deixa alguns gols maravilhosos, algumas arrancadas de meio campo que são assim absurdas e que juntam todas essas características físicas, que essa mudança de alimentação, essa mudança de hábito. E a gente está falando de 3 temporadas, ou seja, em todas essas temporadas, mesmo depois dessa reeducação alimentar, desse cuidado maior com o físico, com a parte do fortalecimento muscular dele, ele também se preocupando com a alimentação e tendo esse resultado em temporadas consecutivas. Ou seja, a gente está falando de um profissionalismo que percebeu, de um cara que percebeu que já não estava rendendo tudo aquilo naturalmente e precisava de um esforço da própria parte para continuar entregando tudo aquilo que podia, e faz 3 temporadas individualmente absurdas. Para mim, 2016-17 é muito subvalorizada, porque foi uma temporada que o Cristiano Ronaldo ganhou a Liga dos Campeões de novo com o Real Madrid, né, pela primeira vez. Foi o começo do Tri, aliás, foi o segundo título do Tri, e isso ofuscou muito a temporada do Messi, né? Mas é aquela temporada da comemoração, inclusive da camisa lá no Bernabéu, que ele segura a camisa na frente da torcida. É uma temporada que ele destrói individualmente, e são muitos golaços e muitos momentos assim que realmente entregam tudo aquilo que ele está em melhor fisicamente, né? E aí mais uma prova do profissionalismo do Messi, essa matéria que eu separei aqui sobre o cabelo do Messi, né? O Messi volta para 2016, principalmente depois da decisão da Copa América. Ele volta com o cabelo descolorido, né? O cabelo loiro, coisa que o Messi nunca tinha feito na carreira. O Messi nunca se propôs a mudar muita coisa em relação à aparência dele. E ele voltou com o cabelo loiro e a galera ficou sem entender porque não era muito o estilo dele. E logo ele foi perguntado em relação ao cabelo, logo ele foi perguntado por que ele tinha feito aquela mudança de cabelo. E ele fala, né, que fiz uma mudança para começar do zero. Eu vinha de muitos problemas e de muitas coisas que tinham acontecido, e eu pensei, tenho que acabar com isso e começar outra vez. Mais uma vez a gente percebendo essa mentalidade do Messi. É incrível como ele consegue realmente ter esse timing de recomeçar e a dedicação de não só recomeçar, como voltar ao nível que ele sabe que pode, voltar a entregar aquilo que ele sabe que consegue. E depois de que foi dura aquela decisão da Copa América de 2016, a maneira como terminou, o massacre que ele recebeu da imprensa, de muitos torcedores, como se ele realmente fosse um desastre na seleção e não tivesse fazendo por onde. E é muito irônico porque o Messi é o melhor jogador da Copa América de 2015 e é o melhor jogador da Copa América de 2016, só não consegue ser decisivo no momento da decisão de pênaltis mesmo, na hora de garantir o troféu ali, que seria uma história completamente diferente se ele não tivesse perdido aquele pênalti, mas aquilo pesa para ele e ele até decide, fala por um momento ali que não vai mais jogar na seleção, porque ele não suportaria passar por tudo aquilo de novo e tinha achado que o ciclo tinha encerrado, né? E aí eu trouxe aqui uma outra declaração dele também na cerimônia da Bola de Ouro de 2016, né, que acontece em janeiro de 16, mas é referente à Bola de Ouro de 2015. Ele fala assim, ó:
A cada ano que começa, tento render o mesmo que no ano anterior, ou superar o que fiz. Trabalhamos para isso, para nos superarmos todos os anos e alcançar todos os objetivos que temos como equipe. No ano passado vencemos quase tudo e foi um ano maravilhoso. Então, assim, essa consciência de recomeço é uma coisa que uma vez eu ouvi do Ronaldinho Gaúcho, só que num tom bem diferente. Um tom de desgaste, sabe? O Ronaldinho comentando assim: pô, depois, toda temporada a gente tem que recomeçar tudo de novo, tem que provar tudo de novo. E se você não fizer isso sempre, você é muito cobrado. E o Ronaldinho tem razão, é isso que acontece no futebol até hoje. Mas o Ronaldinho já falava num tom de que aquilo era muito desgastante. O Messi falando num tom de que ele próprio se coloca em prova, né? Ele mesmo quer provar e recomeçar esse ciclo, entendendo essa necessidade de trabalhar aquilo tudo de novo para que o ano tenha sucesso como equipe. Então, assim, todo jogador faz esse ciclo, né? E durante as temporadas deve ser muito doloroso repetir isso. E é um recomeço, a mesma rotina, os treinos, os jogos e muitas vezes as frustrações se repetem, né? Messi acumulou muitas derrotas dolorosas, já falei aqui da Copa América, né, que ele perde pênalti, enfim, aquilo deve ter sido psicologicamente muito, muito pesado para ele. Mas ele consegue, né, recomeçar, e esse episódio do cabelo é muito interessante porque mostra como ele consegue virar e olhar para o futuro, né? Conseguir enxergar ali. Ele, em seguida, 2017-18 e 18-19, tem uma mudança do Messi dentro de campo. E é esse profissionalismo que faz o Messi manter esse alto nível, mesmo com a mudança dentro de campo. O Messi ele dá um passo atrás ali, vamos dizer, no posicionamento dele e sai de um jogador que pisa muito na área, que está sempre finalizando, para um jogador que também arma as jogadas. Então, de 17-18, 18-19, ele é um jogador que vai voltando um pouquinho mais ali na faixa onde ele atua para ser um camisa 10 mais do que era um atacante. E aí ele se adapta ao que ele pode entregar de melhor. E ele é tão gênio que ele faz isso assim, de forma absurda, de forma natural. E mesmo com esses duros golpes no clube, inclusive na Champions League, né, aquela remontada da Roma, depois na Champions de 2019, ele carrega aquele Barcelona nas costas e só não chega na final porque o time conseguiu tomar 4 gols depois de ele ter comandado um 3-0. No jogo de ida, né, ele deixou aquele golaço de falta, mas passa essa fase e ainda assim o Messi consegue manter o nível. Então a gente está falando aí de 2004 e 2005, que foi quando ele estreou profissionalmente, e a gente vai aí até 2020 e ele ainda recomeçando as temporadas em alto nível físico, em alto nível técnico, mesmo que com algumas mudanças. E aí ele se sobrecarrega nos últimos anos de Barcelona, tem problemas com a diretoria, que não quer liberar ele por aquele problema na justiça, por causa de desentendimento em relação ao contrato, e ele, mais uma vez, reforça esse nível de dedicação e profissionalismo também fora de campo, quando ele decide não colocar o Barcelona na justiça, e ele fica para cumprir o contrato e tinha tudo, né, para fazer corpo mole, para não jogar bem, depois de estar tão desmotivado por conta de obrigatoriamente precisar cumprir um contrato para evitar colocar o clube na justiça, mas em nenhum momento ele fez corpo mole. Pelo contrário, ele joga mais uma vez bola de melhor do mundo. Inclusive é o ano que ele vence, 2021, ele vence a sua 7ª bola de ouro e ele chega na Copa América voando. Tinha vencido a Copa do Rei, tinha perdido a La Liga por muito pouco, num jogo que ele faz 1-0. Era um jogo atrasado, se não me engano, e o Barcelona consegue perder em casa num jogo que ele decide no começo da partida, né? Ele coloca o Barcelona em vantagem, mas o Barcelona toma a virada e acaba perdendo o título da La Liga também por poucos pontos. E, enfim, ele não ganha a Champions e nem a La Liga, mas ele vence a Copa do Rei fazendo gol na final, inclusive chega voando na Copa América e ele é o melhor jogador da Copa América de 2021, vence a Copa América de 2021 e aí vai para o PSG. E aí no PSG a gente sabe que ele teve uma queda de nível e essa queda de nível faz com que o Messi seja duramente criticado, mas essa queda também se refere, eu acho que a questões pessoais, porque ele está numa questão ali muito turbulenta, a maneira como ele saiu do Barcelona foi muito rápida, porque ele foi pego de surpresa. Na entrevista coletiva ele chora demais se despedindo do Barcelona,
até um momento em que ele começa a se adaptar a esse novo clube, né? O Neymar ajuda muito nessa readaptação. A gente vê que ele fica muito próximo do Neymar nesse começo, no começo de temporada 21-22. E a virada de ano do Messi, ela é maravilhosa. De janeiro de 2022 até agora, né? Até agora, a gente pode pegar aí todo o ano de 2022 até o final dessa Copa do Mundo. Messi faz um ano digno de melhor jogador do mundo e ele é favorito para o The Best, que considera o ano de 2022, e ele é favorito à oitava bola de ouro, que vai considerar então a temporada 22-23, ou seja, da metade do ano de 2022 até o final dessa temporada. Então, assim, a gente está falando de um jogador que há 19 temporadas recomeça em altíssimo nível, e quando chegou nesse pedaço de carreira que ele compreendeu que o corpo exigia muito mais dele, ele se reinventa fisicamente, se reinventa psicologicamente depois dos abalos em seleção e todas as derrotas dolorosas que ele teve que enfrentar. Teve problema com a diretoria do clube que ele passou a vida, e em nenhum momento ele deixa o profissionalismo de lado. Então, é necessário exaltar o profissionalismo de Messi dentro de campo, fisicamente, tecnicamente, como ele se readapta, adapta e se readapta a todos os cenários que ele teve durante a carreira, e também aquilo que ele fez fora de campo, entendendo suas limitações físicas, a questão até de problemas que ele teve gástricos, né, por conta da má alimentação, por conta de alguns fatores pessoais. E ele muda tudo isso de forma bem consciente para, com 35 anos, ser o favorito do prêmio de melhor do mundo de 2022 e favorito da bola de ouro 2022-23. É isso, galera. Tamo junto. E faz tudo aquilo que tem que fazer aí no YouTube. Não precisa nem pedir, vocês sabem. Se inscreva, dá like e tudo mais. Se não gostar, não dá. Enfim. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. É nóis.